Bem, nesse momento, nós convidamos aqui para entrar na sala aqui do staff, os painelistas do painel de apresentação do Índice de Oferta de Serviços Digitais da ABEP, que são as seguintes pessoas, tá? Vou chamar aqui por ordem alfabética. Temos eu vou pedir que quando entrar, possam abrir sua câmera. Temos Beatriz Barreto Brasileiro Lanza, doutora em Governo Eletrônico, consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Temos Cátia Argolo de Castro, gerente de soluções estratégicas da Prodeb, Companhia de Processamento de Dados da Bahia. Temos o senhor Romero Guimarães, diretor de transformação de TI e transformação digital da ATI de Pernambuco. Temos o senhor Rodrigo Diniz Lara, subsecretário de Governança e Serviços da Secretaria de Planejamento de Minas Gerais. Este que vos fala, Tiago Ávila, que já está aqui. O senhor Mariano Lafuente, especialista líder em modernização do Estado, do BID. E o senhor José Henrique Neto, salvo engano, se não estou enganado, Nascimento, perdão, está aí, nosso querido Zé Henrique, Head de Competitividade do Centro de Liderança Pública, o CLP. Esse painel vai aproximadamente de 9h15 até 11 horas, e nesse momento eu passo a palavra, mais uma vez, para o senhor Luciano Silva, presidente da ABEP, para a apresentação. Mas antes eu vou pedir que cada um dos panelistas possa aqui rapidamente dar um bom dia a todos, para cumprimentar a nossa plateia que está nos acompanhando pelo YouTube. Vou começar pela Bia. Boa tarde, gente. Boa tarde aos ouvintes. Muito obrigada aí pela audiência. Que bom estar aqui com vocês. Obrigado, Bia. Kátia? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Queria dar um alô aqui para a gente começar esse papo, que a agenda está bem bacana. Bom dia a todos. Obrigado, Kátia. Rodrigo? Pessoal, bom dia, colegas do GTD. Acredito que o dia vai ser muito produtivo para todos e esse painel promete. Obrigado, Rodrigo. Zé Henrique? Bom dia, obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado, Zé. Mariano? Bom dia, amigos e amigas do GTD. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Perfeito. Romero já está entrando na sala, mas eu já passo aqui a palavra para o Luciano e vou pedir que os demais colegas possam fechar suas câmeras para que o Luciano possa fazer a apresentação introdutória. Luciano, está com você de volta a palavra. Perfeito, Thiago. Obrigado. Novamente, dar um bom dia aqui a todos os colegas panelistas. Vou compartilhar aqui rapidamente a minha tela para a gente começar aqui a apresentação. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Por favor, só alguém dá um ok para mim? Thiago, tá ok? Oi, Luciano, está apresentando o PowerPoint, falta só você projetar agora. Tá bom. Tá ok agora? Pronto, agora tá projetado, ok. Tá bom, perfeito. Bem, pessoal, dando início aqui, né, a esse painel, rapidamente aqui eu vou fazer um briefing, né, falar um pouquinho, né, desse trabalho, né, que iniciou ano passado, né, então aí um trabalho, né, feito a 3 mãos, né, então uma mão da ABEP, da CLP e a outra do GTD, né, que foram os 3 grandes parceiros, né, que idealizaram e também construíram esse trabalho, tendo apoio também aí, né, do BID, né, como o presidente Fabrício colocou, tem sido de fato aí um grande patrocinador dessa grande rede que é o GTD.gov. E aqui a gente começa, né, com os atores, né, que estão participando hoje desse painel, né, não é à toa, né, são pessoas que de alguma forma colaboraram, né, com esse trabalho, e ao longo, né, da minha apresentação eu vou detalhando, né, o papel, né, e de que forma cada ator desse aqui colaborou, né. Então, desde já aí eu também agradeço, tá, o trabalho colaborativo, né, integrado, né, que o José Henrique, Mariano, Tiago, Kátia, Bia, Romero, Rodrigo, lá atrás também teve a participação de outros colegas também, né, o Alexandre, da CEPLAG do Rio Grande do Sul, também então acho que é importante aqui citar, colega que participava mais ativamente dentro do GTD, mas pela agenda de governo, né, infelizmente não pôde, né, continuar nesse trabalho com a gente, mas lá atrás colaborou. Aqui também agradecer também o trabalho do Chicão também, que é o coordenador geral da ABEP também, que apoiou esse trabalho também,
Então, aqui o meu reconhecimento e meu agradecimento, tá, a cada ator desse, né, que de alguma forma ajudou a idealizar, né, e a consolidar esse grande trabalho aqui que a gente vai discutir agora aqui pela manhã. Bem, aqui falar um pouquinho, tá, desse trabalho, tá, pessoal, até como surgiu, tá, o que de fato é esse produto, né, esse índice de oferta de serviços digitais. E aqui eu vou voltar um pouquinho no tempo, lá, ainda no passado, né, então, a partir de maio, quando foi constituído o GTD.gov, essa iniciativa aí, né, do CONSAD com a BEP, né, de criar essa agenda aí de transformação digital para o governo, né, tendo essas duas entidades mantenedoras, mas sim, na verdade, conectando diversos stakeholders, né, com parceiros para apoiar e acelerar essa agenda, né, seja numa sensibilidade técnica ou também política e estratégica. Em paralelo também aí a gente buscou esse parceiro, né, que é o CLP, que tem uma ferramenta, né, de apoio aí à gestão pública, que é o ranking de competitividade, que mais à frente o José Henrique fala um pouquinho, né, para a gente, para quem de repente não conhece aí essa iniciativa. E o objetivo, né, dessa conexão com o CLP, através do ranking de competitividade, era imputar, né, dentro do ranking de competitividade a questão do governo digital, né, seja, de repente, com a possibilidade de criar um pilar, né, específico do governo digital, ou seja, com a possibilidade de incluir indicadores, né, específicos de governo digital dentro do ranking de competitividade, né, e já rodando isso na edição de 2020. Inclusive, semana que vem vai ser lançado, né, esse ranking, mas depois o José Henrique fala um pouquinho, né, para a gente. E, a partir, então, né, desse trabalho aí, surgiu essa necessidade da gente pensar indicadores, né, para compor o ranking de competitividade. E um dos indicadores, tá, pessoal, que é esse produto que a gente tem aqui, é um indicador de oferta de serviços digitais. Então, aí um trabalho, né, realizado, né, pela BEP, né, pelo CONSAD, né, pelo GTD, a gente começou a construir isso ano passado. Então, teve, como eu falei, a participação de vários atores, né, que ajudaram nessa construção. E esse índice, ele teve ali alguns marcos legais, então, ali muito utilizando a 13.460, que é a lei da Carta de Serviço, né, que é justamente ali uma lei que obriga a União, Estado e Municípios a criar seu portfólio, né, a gente fala de Carta de Serviço, mas nada mais é que um portfólio de quais serviços o governo ele presta, né, para a população, né, e ele define algumas macroinformações que tem que ter, o que é o serviço, o fluxo de atendimento, o tempo de atendimento, o custo do serviço, enfim, de fato é o governo, né, ele apresentar para o cidadão quais são os serviços, né, de atendimento público que o governo, seja ele federal, estadual, municipal, ele presta para o cidadão. E a outra lei ali, que a gente usou também como base também, foi a 13.726, que é a lei ali de desburocratização e simplificação, que também tem, né, uma correlação muito forte aí, né, com o mercado, né, e o Sebrae aqui, eu acho que passa a ser um ator muito importante, né, nesse processo, né, porque, de um lado, né, ele espera também essa transformação do serviço público específico para esse nicho do empreendedor, porque é o cliente, né, que o Sebrae ele entrega com tipo, né, de serviço. Bem, esse índice, pessoal, ele foi aqui dividido em 3 dimensões, tá? Então, a primeira dimensão ali é a dimensão de capacidade de oferta de serviços digitais, o outro é a oferta de serviços por meio digital, e a outra ali são a questão dos marcos regulatórios, né? Então, olhar ali, né, como é que está essa maturidade dos governos estaduais, né, sobre regulamentação nessa questão de governo digital. Seja, de repente, né, o Estado ali regulamentar, né, por meio de lei ou decreto, a 13.460, numa visão mais estadual, ou até seja, de repente, ele regulamentar algum tipo, né, de instrumento especificamente, né, para essa pauta de governo digital ou transformação digital. Bem, aqui um pouco da estrutura do índice, tá? Então, a gente, como eu falei, tem três dimensões aqui. Então, a primeira dimensão, cada dimensão tem um peso, né? Então, aqui, a dimensão de capacidade para a oferta de serviço digital, tinha aqui uma escala de até 45 pontos, onde o Estado ele poderia pontuar. De oferta de serviços digitais também, e de regulamentação, 10 pontos, tá? Então, claro, né, que essas duas primeiras dimensões aqui, né, tinham um peso, né, muito maior, até pelo número, né, de questões que foram levantadas até ser maior também, né? Então, aqui algumas questões, né, que eram levantadas nessas dimensões: acesso a serviço público, identificação do cidadão, ouvidoria e simplificação de serviços.
na dimensão de oferta de serviços digitais, acesso a direitos e obtenção de documentos, né? Então, aqui é muito, na verdade, na capacidade de quais serviços o governo, né, ele está entregando, né, para o cidadão de forma digital. E aqui, como eu falei, essa última dimensão é uma dimensão muito focada para a questão do marco regulatório, né? Como é que está aí a capacidade, né, de regulamentação por parte do Estado, do governo, sobre alguns marcos regulatórios que a gente definiu aqui, que seja importante, né, nessa estratégia de governo digital. Bem, aqui um detalhamento um pouco mais de cada dimensão. Então, a dimensão aqui de capacidade para a oferta de serviços digitais, a gente tem aqui uma macro divisão. Então, aqui, a primeira macro divisão aqui, acesso a serviços públicos, né? Então, aqui a gente levantou algumas questões, e cada questão dessa aqui é uma pergunta que foi feita aí, né, para o governo, para o Estado, e ele tinha que evidenciar o cumprimento, tá? Se ele tinha, de fato, né, essa evidência dessa questão a ser levantada. Então, aqui, por exemplo, né, tem um portal único, oficial, né, de serviços públicos, né, que quando a gente fala portal único, na verdade, é aquele portal que ele centraliza todos os serviços públicos de atendimento para o cidadão, tem uma camada institucional e também tem uma camada de notícia, tá? Então, um conceito até muito bem claro aí, que é a PLC 3443, que é a PLC que está tentando, né, é um projeto de lei complementar aí, né, que tem como objetivo de regulamentar, né, o conceito de GovTech, né, no sentido de regulamentar essa questão da estratégia de governo digital na esfera federal, estadual e municipal. Ou, de repente, não. De repente, o Estado ele não tem, né, essa abordagem, mas ele tem um portal, né, específico de serviço público. Então, ele trabalha a parte institucional, de repente, no outro portal, ele trabalha a parte de notícias, de repente, num portal de agência de notícias específica do governo, e ele trabalha, né, a parte de serviços num portal específico do governo. Então, essas questões aqui, a gente perguntava, né, para o Estado, e conforme evidência, né, a gente pontuava em cima da evidência dele, que tinha que comprovar, né, que de fato ele tinha isso, né? E aqui outras questões, né? O portal disponibiliza quadro geral de serviços contendo a carta de serviços. Isso aqui é justamente, né, vendo se esse governo, né, se ele está atendendo lá a 13.460. Tem sistema de agendamento digital, e lá a gente perguntava, né, se, por exemplo, era centralizado, né, se de repente, na estratégia, né, de governo digital, o governo ele só tem um sistema centralizado para todos os serviços ou não. De repente, o Detran utiliza um sistema de agendamento, a saúde utiliza outro, a educação utiliza outro. Então, seria importante também ter esse detalhamento de qual estratégia, né, aquele Estado ele estava tendo. Tem sistema de agendamento digital, eu já falei. Tem funcionalidade online de avaliação de serviços no portal de serviço. Então, de forma integrada, né, se lá no próprio portal, de repente, eu poderia avaliar aquele serviço. Tem login, identidade única do cidadão, né? E aí esse conceito está muito mais evidente hoje, né? Até com um projeto aí do governo federal chamado de gov.br, né? Que utiliza aí o login único e tem disponibilizado, né, essa ferramenta, né, para estados e municípios autenticar ali, né? E, na verdade, identificar, validar e autenticar o seu cidadão para poder consumir os serviços públicos no portal, né, de serviço do governo, utilizando esse mecanismo do governo federal. E também, né, se esses dados, de repente, ali, validado, né, cadastrado do cidadão, né, de alguma forma eu tenho gestão, né, do perfil do cidadão, né, de repente, de alguma forma eu consigo gerir os dados, né, do cidadão, né, porque a gente, né, tem muito essa questão, o cidadão ele tem um endereço numa base de dados, outro endereço da base de dados, né, então se a gente consegue, por exemplo, fazer a gestão desses dados aí, né, do perfil do cidadão, no cadastro dele como cidadão nessa base única do cidadão que o governo ia fazer a gestão. Outra questão ali é a manifestação da ouvidoria pode ser feita pelo portal, né, de serviço de forma integrada, né, então isso era uma questão que a gente colocava, porque a gente viu alguns estados que até tinha um link, mas, né, não era de forma integrada, né, então essa questão aqui a gente queria, né, que na experiência, na jornada, né, digital do cidadão, ele pudesse, né, fazer essa questão da manifestação, né, seja uma denúncia, uma reclamação, qualquer questão ali que a ouvidoria permite fazer, o cidadão ele conseguisse fazer isso de uma forma totalmente integrada, onde no momento que ele saísse, né, de repente, né, do portal, ele navegasse, né, através do portal e fosse consumir serviço de ouvidoria, mas de forma integrada, ele não tivesse que, de repente, ter que logar num outro portal, né, específico de ouvidoria para poder
consumir esse serviço. Tem sistemática online para receber e tratar manifestações de simplificação de serviço. Aqui é um exemplo, né, do serviço de Simplifique do governo federal. Tem solução para geração e tramitação de processo administrativo, né, e muita questão do processo eletrônico, né. Muitos estados, né, utilizam a questão do SEI. O SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação, né, que é um sistema bastante difundido e conhecido aí na área pública, né, foi desenvolvido pelo TRF4, depois cedido, né, para o antigo MPOG, né, criou uma estratégia chamada de PENA, que é o Plano Nacional de Processo Eletrônico, né, e aí cedeu para alguns estados e municípios, né, mas alguns estados, até municípios, eles têm estratégia, né, de não utilizar o SEI, acabam utilizando plataforma própria, mas o objetivo aqui era mapear se o estado ele utilizava, tá, de alguma forma, essa questão da digitalização dos processos administrativos. E se tem, né, solução de peticionamento digital, tá? Aqui, na verdade, é ver se o cidadão ou qualquer ator externo que não faz parte, né, da administração pública, ele conseguia peticionar, de repente, qualquer tipo de solicitação ou documento de forma digital pela internet, tá? Então, aqui eu acho que é um dado que é importante, né? Se a gente for depois olhar de forma muito mais micro os dados, né, são poucos estados que têm esse tipo de funcionalidade. Aqui a gente vai para outra dimensão. Vou tentar não detalhar muito, tá, pessoal? Acho que o objetivo aqui é, de fato, dar uma visão geral, tá, do índice, tá? Mas quem, de fato, né, tem que discutir, né, comentar, colocar sua visão, são os especialistas, os colegas que ajudaram também a construir esse trabalho, né? Então, acho que o objetivo aqui mais é dar uma visão geral para as pessoas que estão nos assistindo e para os colegas, de repente, né, que não tiveram essa visão um pouco mais detalhada do trabalho, tá? A outra dimensão aqui de oferta de serviços digitais, a gente também aqui definiu aqui duas macro-áreas, né? E dentro, né, de cada macro-área, a gente tem questões também que a gente levantava, né, e perguntou para o Estado para ele evidenciar se ele fazia, né, isso que a gente estava questionando a ele, né, aqui na dimensão de oferta de serviço, né? Então, aqui na macro-dimensão de acesso a direitos, né? Então, a gente perguntou se ele tem processo de matrícula online nas escolas, tá? E aí, a matrícula, podia ser tanto a matrícula quanto a rematrícula, que é um dado, né, que a gente viu muito. Para a primeira vez que o aluno ele entra na rede, precisava de algum momento presencial, mas na renovação do processo, alguns estados, na verdade, já fazem o processo totalmente já digital no processo de rematrícula. Então, desde a chamada escolar, pré-matrícula, matrícula, para o aluno que já faz parte da rede, a jornada dele passa a ser 100% digital. Consulta online, em nota de frequência dos alunos, atendimento por videoconferência aqui específico para a saúde, né? Então, durante a pandemia, a gente viu, né, esse aumento massivo aí, né, de utilizar canais digitais, né, para atender a população, né? Tanto com o uso do chatbot, mas o que a gente queria, de fato, aí era ver se ele estava, de fato, aplicando lá o teleatendimento, né, a telemedicina por videoconferência. Abertura de empresa, fechamento de empresa também. A questão, né, da nota fiscal eletrônica do consumidor, né? Então, alguns estados têm a questão da nota fiscal eletrônica, mas não do consumidor. Aqui, já uma macro outra área, a questão da obtenção de documento. Aqui, segunda via de carteira de identidade. Segunda via da CNH, boletim de ocorrência para acidente de trânsito sem vítima e boletim de ocorrência de furto, tá? Todas essas questões aqui, pessoal, todo esse serviço aqui tem que ser 100% de forma digital. Isso foi uma premissa que a gente colocou, né, para poder pontuar ali o Estado, né, se ele tinha, de fato, né, essa oferta de serviço ou não, parcial, né, ou total. Bem, aqui eu já comentei um pouquinho, tá? Então, não vou detalhar, mas aqui os itens de avaliação de serviços foram escolhidos levando em consideração os seguintes critérios, né? Atingir toda a população, usuário do serviço público, serem possíveis de serem ofertados totalmente por meios digitais, contemplando as principais áreas, né, que oferecem serviços públicos, né, como educação, saúde, segurança pública, fazenda e desenvolvimento econômico. Então, aqui, se a gente for ver aqui todos os macro-eixos, né, da gestão pública, a gente contemplou. Isso aqui foi muito na concepção, né, que a gente lá, ano passado, discutiu muito, quais serviços, né, a gente mapear, e como o GTD já tinha um trabalho muito forte, né, de diagnóstico, tanto do que os estados, né, vinham oferecendo, e também como desafio, também até a oportunidade do que oferecer. Então,
essa visão, né, geral que o GTD já tinha já, né, ele foi um grande sumo para a gente até decidir definir quais serviços, né, a gente elencaria e colocaria no índice de oferta de serviços digitais. O serviço é considerado digital quando o cidadão ele não precisa, né, em hipótese alguma, comparecer a um balcão de atendimento presencial do governo. Então, como eu falei, então toda a jornada tem que ser 100% digital. São considerados serviços públicos as atividades empenhadas pelo Estado para a entrega de serviço ao usuário e que tendo os seguintes requisitos: individualização, impacto, competência, interação, suficiência, né, que acho que é um conceito bastante importante, né, porque às vezes é muito comum, né, quando a gente para quem passou por esse trabalho da carta de serviço, né, às vezes o órgão, né, ele faz uma determinada tarefa dentro de um processo de entrega de serviço público e ele acha que aquela tarefa de fato é um serviço, mas na verdade não é, né? É uma etapa, né, do serviço, e a suficiência, na verdade, é um conceito que define que eu tenho que entregar o processo de ponta a ponta, e aquilo que eu entrego, na verdade, que é o serviço. Então, CNH é desde eu solicitar, agendar, de repente, receber, isso é o serviço. O que acontece no percurso disso, né, na verdade, são etapas, né? Tarefas, né, ao longo do serviço, né? E a suficiência, ela fala justamente que eu tenho que contemplar, né, toda essa jornada. Finalidade, né, e padronização, normatização do serviço. Então, aqui são alguns conceitos, né, que foram utilizados na questão metodológica, né, também de definir os serviços. Aqui a questão da dimensão, tá, do marco regulatório, como eu falei, a gente usou aqui como base esses dois regulamentos, né, essas duas leis aqui, e outras também, né, então, como eu falei, então alguns estados já têm regulamentado essa questão da EGD, né, a Estratégia de Governo Digital, né, ou a Estratégia de Transformação Digital. Então, a gente colocou essa possibilidade também ali para o Estado, para ele informar, né, quais marcos regulatórios, né, o Estado ele estava regulamentando para fortalecer essa agenda. E bem, aqui são as 3 dimensões, né, como a gente já falou. Aí aqui, pessoal, na verdade é um pouco da estrutura, né, de quem participou, né, e como é que a gente fez essa divisão, né? Então, a gente teve aqui a participação, na verdade, né, de 2 equipes, tá? De forma estratégica, e é uma coisa que eu defendo muito, né? Eu sempre falo, né, que o conhecimento de governo está dentro do governo, tá? Então, provavelmente, 99% das soluções de governo está dentro do próprio governo, né? Então, esse conhecimento, né, de governo é quem vive o governo no dia a dia. Então, foi de forma estratégica, as pessoas que idealizaram, discutiram, né, definiram, né, quais serviços, né, quais dimensões, né, quais questões serem levantadas nessa questão de governo digital, né, foram pessoas de governo. E aqui, né, novamente, eu ratifico, tá, o nome das pessoas que participaram, tá, desse trabalho, né? Como eu falei, ano passado teve a participação de outros colegas, mas aqui eu vou enfatizar as pessoas que, de fato, se engajaram, né, se dispuseram e ajudaram nisso. Então, obviamente, e meu agradecimento, tá, para essas pessoas, aqui de forma nominal. Então, Thiago, Ávila, né, então, lá atrás, né, de fato, foi uma pessoa, né, que ajudou muito na concepção, na criação disso. Romero, Kátia, Rodrigo, tá? Que foram as pessoas aí que, assim, que ajudaram muito nesse processo, tá, de concepção desse trabalho, tá? Definição das dimensões, enfim, foram várias reuniões aí virtuais para a gente poder chegar nessas dimensões e nessas questões a serem levantadas no início. Então, essa equipe aqui, né, esse conhecimento de dentro do governo, foram essas pessoas, como eu falei, que idealizaram, junto com a gente, discutiram essa questão da criação do índice, né, e essas dimensões e essas questões a ser levantadas dentro de cada dimensão. Mas, ao longo do processo de avaliação, pessoal, aí, de fato, a gente, né, teve uma comissão de avaliação, aí foram atores, né, que não fazem parte, né, até para garantir a credibilidade, a isonomia, né, no processo, né, foram atores externos, né, de governo que fizeram esse processo de avaliação. E quando eu falo avaliação, basicamente é avaliar, tá, as questões que a gente mandou a serem respondidas por parte dos estados, né, e a evidência que eles enviaram, tá? Então, basicamente, era fazer esse processo ali, né, de validação, né, para ver se aquela evidência que o Estado informou, né, que ele pontuou, né, que ele achou que ele pontuava, que ele era digital, a evidência que ele mandou, de fato, evidencia, né, que ele entrega aquele serviço digital ou não, tá? E essa comissão, como eu falei, foram pessoas externas, tá? E aqui, então, teve a participação do Chicão, né, que não faz parte, né,
não tem vínculo algum com o Estado. Teve a Elane também, né, que foi uma pessoa que a gente trouxe também da academia, aí também para ajudar nesse processo de avaliação, e a Bia. E aqui eu quero agradecer a Bia, né, pelo trabalho também, essa questão da comissão, né, de avaliação, que fez um trabalho, né, brilhante, né, nisso aí, né, trabalhou 2 dias massivamente, no sábado eu lembro, né, não fosse ontem, né, trabalhou muito sábado e domingo, né, para poder fazer esse processo de validação das evidências, né, e agradecer também aqui a Gleiciane, na verdade, né, e agradecer também aqui, né, novamente, né, ao BID, né, que tem sido, de fato, um grande apoiador nesse projeto, né, do GTD e também aqui do índice, né, através de disponibilizar aí a Bia, que é consultora do BID, né, para ajudar a gente, tá? Então, esse foi um pouquinho, tá, pessoal, de como é que a gente, né, compôs, tá, como é que a gente chegou nessa questão do índice, né, e qual foram as equipes, né, como é que foi dividido, né? Então, como eu falei, a concepção, a construção foi muito no conhecimento de dentro do governo, então especialistas de governo digital que vivem governo há bastante tempo, né, que experienciam isso, né, há bastante tempo, que conhecem de fato aí, né, os desafios do dia a dia do governo, e no processo de avaliação mesmo, né, foram pessoas externas, né, para de fato, né, ter um olhar ali muito focado na evidência, para ver se de fato a evidência que o Estado enviou evidencia que ele entrega mesmo. E a gente viu rapidamente aqui, acho que é uma lição aprendida, né, que a gente viu nesse trabalho, são algumas questões que o Estado, assim, ele não evidenciou corretamente, ou ele, tá, a gente até viu, que a gente até sabia que alguns estados eles entregavam o serviço digital, mas no portal que ele entrega, lá ele fala que ainda é presencial. Então, até, como eu falei, uma lição aprendida, né, da gente até rever esse processo de como a gente comunica, né, para a sociedade o que a gente entrega como serviço. Bem, aqui o índice a gente estabeleceu aqui em termos de maturidade, né? Daqui a pouco eu vou mostrar o ranking, né, nacional de todos os estados, né? Então, ali, essa escala aqui que vai de ótimo a ruim, né? Então, ali eu tenho a pontuação, né? Maior de 90 pontos, né? Ótimo, 70 igual maior a 90, muito bom. Enfim, então, essa escala, né, de quem ficou com essa escala de pontuação, né, de 0 a 100, vai se encaixar nesses perfis aí, né, que vai de ruim a ótimo, tá? Novamente, muito em cima do que os estados, né, evidenciaram, em cima daquelas questões levantadas em cima das dimensões que foram definidas. Bem, aqui já uma visão, tá, pessoal, geral do ranking, tá, nacional. Então, aqui, aproveitar aqui, novamente, parabenizar, tá, aqui, então, aqui a gente tem nominalmente aqui o colega que ajudou nesse trabalho, né, o Rodrigo Diniz. Então, parabenizar aí o estado de Minas Gerais, né, que de fato está na vanguarda aí, né, de fato, da transformação digital, né, há muito tempo já labuta nesse tema de transformação digital. Santa Catarina, então, assim, e a gente tem, se a gente for olhar ali, né, são estados que de fato já têm, né, uma maturidade muito grande de transformação digital, né, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, né, então até não foi tanta surpresa, né, assim, talvez para a gente, né, que está no dia a dia dessa pauta aí, né, de governo digital, que conhece um pouco aí da estratégia de cada estado, ter isso aqui evidenciado, né, mas eu acho que é importante aqui, né, parabenizar os estados ali que ficaram ranqueados ali, né, na maturidade muito bom, foram esses que eu acabei de falar, né, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia. Mas parabéns aí, né, para quem ficou em primeiro lugar, né, os amigos mineiros aí, e Santa Catarinense também, conseguiram, né, ter êxito no ranking nacional aí de ofertas de serviços digitais, através desse trabalho aqui do índice. Bem, aqui só um outro gráfico evidenciando, né? Aqui eu acho que é importante só pontuar o caso de Roraima, tá, pessoal? Na verdade, o Roraima ficou aqui tudo vermelho, mas ficou até com 0, tá, no slide anterior, porque foi o único estado que, infelizmente, a gente não conseguiu ter a participação. Roraima, de fato, não respondeu, né, nenhuma questão, né, para a gente, mas foi enviado, né, as questões. Então, como a gente não teve nenhum tipo, né, de retorno, mas ainda assim a gente pontuou na verdade, como ruim, né, por não ter, né, tido esse tipo de evidência. Bem, aqui é a capacidade, na verdade, né, é um ranqueamento da posição em cima, né, de cada dimensão, né. Então, aqui, se a gente for ver aqui, apesar de Minas Gerais
Santa Catarina fica em primeiro lugar ali, né, no ranking geral, né, mas se a gente olhar por dimensões, a gente, né, vê maturidade. Mas, novamente, aqui, ó, né, em estados que a gente já conhece, que ficaram entre os 4 ali, no ranking geral, em termos de maturidade digital. Então, aqui na dimensão de capacidade para oferta de serviço digital, a gente vê aqui a Bahia, Rio Grande do Sul, como o primeiro colocado, né? E aqui na outra dimensão, né? Aí aqui a gente já tem já um outro estado aqui, né? Que traz aqui uma outra maturidade, né? Então, aqui Paraíba, por exemplo, mostra, né, que evoluiu muito nesse processo de maturidade de oferta de serviços digitais. Então, eles estão ofertando muito nesse serviço de forma digital lá no estado da Paraíba. Aqui na parte de regulamentação, então, mostra que o Rio Grande do Sul, de fato, ele tem apostado, né, feito muito essa questão, né, de criar estrutura de governança, né, e trabalhar muito esse marco regulatório, né, para poder fortalecer essa agenda da modernização, né, da administração pública através da agenda digital. Aqui um ranqueamento, né, por dimensão, tá? Como eu falei, não vou detalhar, tá, pessoal? Esses dados, né, vão estar à disposição de todos, tá? Já estou a gente depois vai definir, tá? Provavelmente vai ficar no portal, a gente deve colocar os canais aí, vai estar no portal da BEP, vamos colocar também no portal do GTD também, e deixar à disposição de toda a sociedade esses dados, tá? Aqui a análise por dimensão, bruta, então, assim, pessoal, são vários gráficos que tem aqui, mas eu acho que não cabe, né, eu detalhar, tipo, acho que, de fato, é só ter uma visão geral, mas, na verdade, né, são visões em cima dos dados, né, de resultado que a gente teve aqui, né, por dimensão. Aqui já a nota é relativa, né, em cima de percentual, né, como é que ficou, em cima de cada dimensão de cada estado. Aqui são algumas questões, né, que a gente levantou, né, para saber como é que está aí a maturidade, né, de modo geral. Então, se a gente for ver aqui, né, a maior parte, né, dos estados, né, eles estão no modelo aí, né, de portal único, né. Então, é aquele portal que eu falei que trabalha tanto a camada de serviço, a camada de notícia e a camada ali institucional. E aqui, se a gente for ver a questão de agendamento de serviço, né, a maior parte aqui dos estados, né, estão utilizando o sistema para os principais serviços do governo. Mas eles possuem, né, outro sistema de agendamento, é aquilo que eu falei, né? Então, apesar de eu ter, de repente, um portal único do Estado, né, ou portal de serviços, né, tem um sistema de agendamento lá, mas, de repente, ele é integrado lá, quando eu vou agendar o serviço, de repente, do Detran, né? De repente, eu posso ter um sistema lá específico do Detran. De repente, né, tem um sistema de agendamento de consulta. De repente, tem um sistema específico também lá para a saúde, né? Então, de repente, eu vou ter uma única jornada para o cidadão, mas eu vou ter vários sistemas, na verdade, né, por trás, gerenciando esses serviços. Bem, aqui outras questões também, né, que a gente levantou em cima da dimensão aqui de capacidade para oferta de serviços digitais, né? Então, aqui a maturidade aqui, né, de modo geral, do que tem e o que não tem, tá? Se a gente for olhar aqui, então acho que assim, aqui traz algumas visões, né, para a gente aqui, né, de alguns serviços, né, de modo geral, né, como é que está a maturidade, né, de forma positiva, e do outro lado, né, quais por exemplo, aqui a avaliação da satisfação do usuário em relação aos serviços públicos, né? Então aqui mostra que é uma grande oportunidade, né, para os estados, né, focarem, né, e melhorarem esse tipo de serviço. Aqui a mesma coisa, tá? Na questão da maturidade, aqui novamente, né, traz aqui para a gente alguma visão, né? Tanto, né, mostra, né, os pontos fortes, né, do que os estados, né, já estão ofertando, né, entregando de uma forma digital, né? E do outro lado também, né, uma janela de oportunidade, né, em quais serviços os estados, né, têm que focar essa oferta, né? Então, se a gente for ver aqui o processo de matrícula é online, né? Então, apesar de boa parte dos estados, né, já ter algum sistema ali, né, de gestão de educação, mas esse processo de matrícula online, né, que pelos dados mostra que ainda é uma grande janela de oportunidade para os estados ainda focarem, né, investirem nesse tipo de digitalização desse tipo de serviço, né. Aqui a questão do marco regulatório. Então, aqui traz, né, essa questão aqui para a gente, né, e já era até um pouco esperado, né, se a gente for ver, né, é uma agenda que a gente, né, precisa evoluir bastante aí,
a nível de país nos estados, né? Ainda poucos estados, né, tem pouca regulamentação nisso, então até para poder fortalecer isso numa agenda até mais política estratégica, é importante ter esses marcos regulatórios, né, regulamentando essa pauta de governo digital. Bem, aqui algumas lições para os governos a partir, né, do índice, né? Então, aqui, índices dessa natureza são balizadores, né, para o desenvolvimento digital dos governos, né, deve requerer máxima atenção, né? Então, aqui, rapidamente, a gente viu várias visões e várias questões, né, que trouxe, né, para a gente. Não entrega amanhã o que pode ser entregue hoje. Respostas precisam ser rigorosamente, né, convalidadas. E envolvimento, né, dos especialistas, né, nessa parte, né, de deficiência, né? Então, até se olhar até a questão da acessibilidade, né, que eu acho que aí também que é um ponto importante também da gente envolver aí, né, em trabalho futuro, tá? Bem, no mais é isso, tá, pessoal? Eu acho que, como eu falei, o meu objetivo aqui é apresentar de forma geral, macro, tá? É um pouquinho do que foi esse trabalho, né, do índice, tá? De fato, né, foram um trabalho, né, de quase 8 meses, né, até a conclusão desse trabalho, né, como eu falei, desde a concepção, de discutir quais dimensões criar, quais questões levantar dentro de cada dimensão, como definir o peso, né, como criar a estratégia da metodologia, quem envolver, como coletar, o que coletar, como evidenciar. Então, até chegar ao resultado aqui, né, teve um trabalho árduo aí, de várias pessoas, né, várias mãos, né, conduzindo esse trabalho. Aqui, novamente, no meu agradecimento, né, a cada pessoa, né, que ajudou nisso, né, não só as pessoas, né, que participaram, né, da construção e da avaliação, mas também os pontos focais, as pessoas que estão nessa rede do GTD.gov, seja participando da BEP ou participando por meio do CONSAD, que ajudaram nesse trabalho também dentro, né, dos estados, tá? Então, aqui o meu obrigado, meu agradecimento a todos, né? E a primeira edição, né, ano que vem, novamente, a gente passa novamente, né, por esse trabalho, né? Eu acho que esse primeiro ano ele traz, né, uma maturidade, né, para a gente, e até de repente para a gente até rever questões que sejam importantes e até refletir muito sobre a pandemia, em quais questões de repente é importante a gente levantar e ter, tá, de repente, uma nova percepção sobre outros serviços que de repente, né, foram acelerados, né, nessa agenda pandêmica, que é importante a gente mapear um índice de oferta de serviços digitais na visão 2021, tá? Então, é isso. Obrigado. E aí agora a gente começa, na verdade, a discutir, né, com os colegas. Como eu falei, o meu objetivo aqui é mais de apresentar de modo geral, e aí abrir a palavra para cada colega, né, que participou, né, desse trabalho, colaborou, e trazer sua visão, né, trazer lições aprendidas, né, desse trabalho. E para a gente começar aqui com esse bate-papo, eu passo a palavra para a consultora do BID, a Bia, para falar um pouquinho, né, para a gente, um pouco da percepção dela desse trabalho, né, a visão dela, a lição aprendida, enfim, Bia, o foco digital é seu, fala um pouquinho para a gente aí, né, como foi a sua experiência, né, a sua percepção desse trabalho. Obrigada. Bom, todos estão me ouvindo? Sim, Bia, tá ok. Bom, primeiro quero agradecer a BEPTIC pelo convite, muita honra estar aqui, muito obrigada, Luciano. Bom, que alegria estar aqui com esse timaço de especialista, né? Por isso, realmente me honra muito estar aqui com vocês. Antes de começar a tecer meu comentário sobre o que você apresentou, eu gostaria, Luciano, de parabenizar a BEPTIC e ao CLP, né? Aí pela coragem, né, e pela determinação de criar esse índice, oferta de serviços públicos digitais, especialmente porque ele vai compor aí esse ranking aí de competitividade dos estados, né? Então, muito bacana. Mas eu vou usar aqui o meu crachá de pesquisadora da academia para fazer alguns comentários no que você colocou, tá? Todas essas fases aí das pesquisas realmente são importantes, mas eu gostaria de falar especialmente da fase de coleta e de análise de dados, né? Então, tem um dos últimos slides que você apresentou aí, sobre lições para o governo, né, a partir do índice. Eu gostaria de começar falando aí da fase de coleta, tá?
Bom, de um lado, índices dessa natureza realmente, como você colocou, são balizadores para o desenvolvimento aí digital dos governos, né? Portanto, eles realmente requerem muita atenção na fase de preenchimento de questionários, né? Especialmente agora nessa fase que parece que está muito mais evidente aos governos que as suas tomadas de decisões se baseiam mais em evidências, né, do que propriamente em achismo, né, como temos falado. Então, essa fase de coleta, né, de preenchimento desses questionários realmente demanda muito tempo, e tempo de muitas pessoas no governo, né? Então, a gente sabe que nessa fase aí de pandemia, muitos funcionários, muitos servidores estão muito demandados, né? E para outras, né? Para as questões do seu dia a dia, mas é muito importante que seja concedido tempo e também espaço para que essas pessoas responsáveis em responder esse questionário, elas possam consultar, ter tempo de consultar colegas, né, e dar muita atenção e ter esse tempo, esse espaço para responder esse questionário. Este é um ponto, tá? E você também falou aí neste quadro sobre a fase rigorosa aí que foi levantada aí para convalidação dessas evidências, né? Então, pega o gancho ali também, onde você mostra que foram 4 revisões, né? Fases de revisões. Enfim, o que eu quero pontuar aí, sim, essas revisões feitas por pares, é imprescindível que feita por pares, né? Para que evite viés, né? Algum viés aí na hora dessa validação. A comissão técnica que você bem pontuou ali, né, que ela seja realmente como foi, composta por membros especialistas fora do governo, né? No caso aqui nosso, tem que ser fora do governo estadual e distrital, né? Porque é deles que nós estamos falando, e também que tenha membros da academia, né? É muito importante porque a base está toda estruturada em conhecimento, né? Então, é imprescindível que você tenha alguém da academia que possa ter um olhar da ciência sobre isso, né? Então, isso é muito legal, que seja evidenciado isso, né? Que seja realmente deixar isso de muita transparência nesse processo. E você acabou não tocando, mas uma coisa que é muito importante é um comitê consultivo, tá? Ele também é essencial, né? Para que as dúvidas, as questões divergentes, né, que é levantada por essa comissão técnica, elas possam ser levadas a esse comitê, que elas possam também ser discutidas e decididas em conjunto, né? Porque índice dessa natureza, num país como o nosso, né, com um estado muito desiguais, que apareceu, como você mostrou nos slides, né, é muito esperado que a gente vai encontrar esses pontos divergentes, né? Então, o comitê consultivo tem esse papel essencial, né? É importante também destacar, Luciano e colegas, que além de você fazer aí uma análise, né, nessas 3 fases, fazer uma análise que a gente diz horizontal, onde você pega um estado e você valida todas as questões, as 23 questões, mas também fazer uma análise na vertical. Então, você faz uma terceira, aí pode ser a terceira ou a quarta, dependendo, né, das fases, que você faça, então, uma análise vertical, olhando uma única questão para todos as 27 UFs, né? Então, isso também traz aí para a gente pode apontar aí algumas questões que a gente não pode ter visto ou não pode ter percebido aí quando você faz com a visão horizontal, né? E por último aí, é muito importante também que a gente faça essas revisões de forma automática, né? Justamente para pegar aí, porque ela potencializa de uma forma importante a detecção de alguma falha que pode ter, ou algum alerta, né? Para que seja feita uma nova revisão, ou uma revisão em alguns pontos específicos.
essa parte aí que você sugeriu de colocar aí um especialista com deficiência, isso é show, realmente. Só para citar um, se você insere nesta comissão um especialista com deficiência visual, por exemplo, além de ele testar se o serviço está realmente acessível aos deficientes visuais, né, como deve ser, né, um portal de serviço disponibilizado ao cidadão tem que estar totalmente acessível, né, a todos os portadores de deficiência, mas especificamente aos deficientes visuais, né? Enfim, isso é muito bacana. Eu estava fazendo, enquanto você apresentava, estava fazendo aqui uma conta de padeiro, 23 questões, né? Se cada questão levou mais ou menos 2,5 minutos, vezes 27 UFs, aí dá em torno, né, cada um 1 hora, 3 especialistas, então seria aí em torno de 200 horas, né? Porque como foi feita em pares, né? 200 horas aí. Trazendo esse especialista na comissão técnica para ajudar a fazer essa validação das evidências, realmente dá um upgrade gigante ali. Eu acho que agiliza o tempo, sim, de comprovação das evidências, o tempo ali do processo, né? Inclusive a diminuição até das fases de comprovação, né? Foram 3, mais uma automática, 4, de repente, poderia ser ali, talvez, duas fases, né? Então, a gente já tem um grande avanço. Bom, eu queria encerrar aqui dizendo que esse índice aí, pela sua relevância, pela base a que ele foi concebido e construído, como você mostrou, pelo rigor metodológico que foi seguido, né, para a validação das evidências, ele reflete, sim, sobre a sua validade, sobre a sua confiabilidade, credibilidade e isonomia. Tá? Então, todas essas fases, toda essa transparência, todo esse rigor metodológico para a construção e para a validação, então, reflete, sim, a sua validade e a sua total confiabilidade. Tá? Então, são essas as minhas contribuições. Obrigado, Bia, tá? Até pelo detalhamento, tá? Eu acho que foi bastante oportuno começar com você, né, para falar um pouquinho mais, né, de forma mais detalhada desse processo metodológico, né, que é até científico mesmo, né, como você muito bem colocou, né, desde a coleta até a validação, né, que teve toda uma metodologia, né, criteriosa e científica, né, tanto de coleta quanto de validação. Então, concordo com você e ratifico o que você falou, é muito oportuno mesmo essa comissão de avaliação ser pessoas externas e ser pessoas da academia, né, porque com um trabalho como esse, de fato, ele precisa, né, ter uma validação, né, utilizar um método científico, né, para poder dar essa credibilidade desse trabalho. Para a gente continuar aqui o painel, agora passo a palavra aqui para a Kátia, né, especialista em governo digital, essa Kátia da Bahia, né, para falar um pouquinho aqui para a gente da visão dela, né, da experiência dela com esse trabalho, né, e na visão dela também a percepção dela, o que esse trabalho também ele traz, né, como ganho para essa pauta de governo digital. Bom, gente, bom dia. Né? Passou aqui um filme na minha cabeça, né? Vendo essa apresentação de Luciano e lembrando, de fato, o trabalho, né, que a gente construiu. Eu acho que a criação do índice, ele traz no pano de fundo dele ou seja, o foco no sentido da construção de um relacionamento, né, de valor com o cidadão, né? Então, isso tem a ver com reciprocidade, com transparência, com comodidade, com entendimento, né? E também ele traz um mapa, né, no sentido de nos mostrar por onde nós temos que passar para continuar mantendo esse foco, né? E isso passa pelo que o Luciano colocou, de compreender as demandas legítimas, né, de empoderar, trazendo realmente essa autonomia do cidadão, e aí autonomia no sentido da interação, da participação e do entendimento do perfil 360 dele, independente de qual é a função dele na sociedade. E principalmente ancorando isso numa governança sustentável. Acho que esse mapa é um mapa muito importante, que vem aí com as normativas, né? E que eu posso dizer, assim, por experiência própria, foi um trabalho bem reflexivo, né? Porque a gente começa a olhar
o porquê e o porquê não das normativas, sob o ponto de vista de sua efetividade e resultado. Então, acho que isso é uma coisa muito bacana. Para mim, é um marco, o índice de oferta de serviço público é um marco, porque eu acho que a gente consegue se enxergar nesse índice, consegue nos projetar, né, para onde que a gente quer ir e construir o melhor trajeto para cada um de nós. Então, acho que isso é uma contribuição importantíssima, acho que todos nós sabemos disso, que estamos nessa luta da transformação digital, né, dessa meta do governo digital. E, assim, foi um exercício muito bacana para a gente sedimentar conceito, né? Porque é um tema muito grande, muito extenso, muito abrangente, né? Tem óticas e referências, né, bem diferentes, né? Quer seja da academia, quer seja do mercado. E, assim, esses conceitos que a gente construiu agora, não quer dizer que eles são os únicos e que o índice ele, né, terá exclusivamente essas dimensões ou essa roupagem, mas eu acho que isso que a gente construiu vai nos permitir evoluir, inclusive, em outras dimensões, né, que envolve a questão das pessoas, dos processos e das estruturas, né? Então, acho que isso aí foi um passo bem importante. Na minha expectativa, eu espero que esse trabalho seja, de fato, uma alavanca para os governos estaduais, no sentido de buscar legitimar a sua missão de servir. É para isso que nós estamos aqui, né? E para isso que o Luciano traz sempre muito isso, a gente precisa ter isso na camisa, né? Eu vou até fazer uma observação, isso na camisa, eu abduzi o nome de Tiago aí da apresentação, mas eu vou dar uma solução altamente tecnológica aqui, meu nome é Kátia Argolo, tá, gente? Foi só uma questão do link aí do painel. E, assim, por fim, o que é que eu queria dizer para vocês? Queria agradecer a oportunidade, né, de ter participado disso, né? Eu também, juntamente com vocês, estou há bastante tempo nessa luta, né, nessa cachaça do serviço público, como a gente fala aqui na Bahia, e queria parabenizar a ABEP, aí na pessoa de Luciano, a CLP, né, na iniciativa, né, ou seja, nessa condição de materializar, né, dando forma e dimensão a um conceito tão abrangente e tão profundo, né? Então, eu queria agradecer e parabenizar, assim, muito a todos aqui, né, por esse trabalho, por ter encarado esse desafio. E como diz meu amigo queridíssimo Tiago Ávila, de quem eu abduzi o nome, dá para fazer. Então, vamos em frente. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigado, Kátia, tá? De fato, a Kátia, como colocou, a Kátia é bastante conhecida já, né, como ela falou, bastante tempo que labuta, né, bebe essa cachaça quando ela fala de serviço público aí, nessa agenda de transformação do serviço através da tecnologia. A Bahia, né, que tem uma experiência muito forte aí, né, com essa questão da transformação digital, com o saque digital, né, então a referência, né, para os estados aí, essa experiência da Bahia, então onde também nos engrandece também, Kátia, você trazer essa experiência, né, desse projeto da Bahia para esse trabalho aqui junto com a gente. Então, novamente, meu reconhecimento, né, meu agradecimento do trabalho seu junto com a gente, tá? Agora, eu passo a palavra aqui para o Rodrigo, né? A Minas Gerais, como foi primeiro colocado, né, o Rodrigo falou que vai mandar queijo mineiro para todo mundo, tá? Então, Rodrigo, novamente parabéns, tá aí, né, pelo trabalho que Minas Gerais vem realizando nessa agenda digital, né? Minas Gerais de fato vem na vanguarda aí, sempre, né, pautando, né, de forma estratégica a digitalização do serviço público, né? Então, eu não falei, até não foi tanta surpresa, né, a gente ter aí Minas Gerais como um dos primeiros, tá? Mas aí passo a palavra para você para falar um pouquinho, tá, da experiência, tá? E a sua percepção, né, desse trabalho. E bom dia a todos, agradecer aí a parceria com os meus colegas, né, para a construção desse índice, parabenizar a BEP e a CLP pela ousadia, né, na criação do índice. Eu vou falar um pouco da minha experiência da segunda dimensão, que eu acredito foi pelo menos na minha visão, acho que a gente teve mais discussões de quais seriam os 10 serviços, né, a serem compostos, né, nessa listagem, né. Nessa dimensão, se eu não me engano, a gente teve o destaque, né, de Santa Catarina e Paraíba, né, que ficaram em primeiro lugar nessa dimensão, mas não foi fácil, assim, e teve vários serviços que foram e voltaram. Eu vou dar destaque, na verdade, eu acho que 2, o mais novo, que a gente até viu que a interatividade dos estados está um pouco mais baixa,
que é a questão da saúde, né? Então, foi um serviço muito novo. Então, no momento que a gente estava nesse processo de definição, optou-se por escolher essa questão do teleatendimento, que era uma questão que estava no processo, né? Os estados estavam começando a implantar isso. Se eu não me engano, Pernambuco foi um dos primeiros, né, a implantar esse tipo de teleatendimento. Falou, vamos caminhar nessa linha. A gente sabe que, com certeza, a tendência é de não estar todo mundo, né, com nível de maturidade bom, mas é uma oportunidade da gente fazer essa avaliação. Então, esse eu considero, acho que foi o último que entrou, que a gente ficou nessa definição. E, igual a Kátia colocou, eu acho que o índice é uma oportunidade para os estados, né? Então, nenhum dos estados atingiu o nível ótimo. Então, eu acredito que agora nós temos uma jornada aí de 1 ano para os estados olharem esse índice e caminharem, né? Correrem atrás. E a tendência do ano que vem de ter outros novos serviços, né? Então, vai existir esse processo de avaliação. Um que eu acredito que a gente vai entrar é a questão do Pix, né, para pagamento de taxas. Então, em novembro, aí deve estar entrando o Banco Central com essa nova tecnologia, que, na minha visão, vai revolucionar essa questão de pagamento, não apenas na área privada, mas na área pública também. Mas acho que foi uma discussão bem interessante, vários pontos de vista, e agradecer aí pela participação e parabenizar novamente aí a Luciano, principalmente, acho que foi o grande patrocinador aí desse ranking, correu atrás disso e o tempo foi curto, né? Assim, alguns finais de semana aí para validar os resultados. Ok? Obrigado a todos. Obrigado, Rodrigão, pelo trabalho. O que você colocou, de fato, foi isso mesmo, né? Eu acho que a dimensão, de fato, de oferta de serviço foi a dimensão que a gente mais discutiu, né? Nessa questão de definir, né, quais serviços, como eu falei, eu acho que, acredito que o trabalho, né, que a gente tinha feito já pelo subgrupo, né, de serviços digitais no GTD que você encabeça, acabou, assim, ajudando, né, esse trabalho de definição, porque a gente já tinha os serviços mais consumidos, né, pelos estados, mas, de fato, né, foi a dimensão que a gente discutiu muito em definir quais serviços, de fato, era importante a gente, respeitando todas as dimensões das esferas públicas, né, do governo, né. Para continuar aqui o bate-papo painel, agora passo a palavra para o Romero, falar para a gente aqui um pouquinho, né, da experiência dele, a visão dele também, né, sobre esse trabalho, né. Eu sou Romerão, transformador digital e também cantor, né, que você me fala, né, então tem essa outra habilidade aí, então já tem a possibilidade aqui, né, de a gente ter uma palhinha aí no final, né. Romero, bem-vindo e bom dia, meu amigo. Bom dia a todos. Eu demorei um pouquinho para encontrar o link aqui, né, da sala de staff, e agradeço até ao Tiago por ajudar aí nessa empreitada. Queria parabenizar o colega Luciano pela ousadia e pela condução que vem fazendo à frente da ABEP, né? E também pelo fato de ter topado lá atrás essa união aí com o CONSAD nesse GTD Gov, que eu acho que é um grupo revolucionário. Vou fazer alguns comentários a respeito do índice, que eu acho que são importantes. Primeiro, eu considero esse índice, ele entrando principalmente nesse ranking de competitividade dos estados, considero ele de importância fundamental para a parte da governança, porque só quando a gente coloca os estados para disputarem um ranking, é que a gente consegue realmente sensibilizar os maiores líderes, né? O alto nível de governança que a gente tem nos estados, tá? Então, eu acho que é muito importante, porque isso gera a própria essa disputa saudável e que vai realmente fazer com que haja um maior interesse nesse tipo de assunto, né? Porque muitas vezes é um assunto que, por ter um viés técnico e tecnológico, assusta um pouco os governantes. Mas eu acho que nesse momento, e ajudado pela pandemia, nesse sentido, né, de despertar para essa necessidade do governo digital em toda a sua plenitude, né?
eu acho que vai dar um grande impulso a esse processo e espero que no ano que vem, no próximo índice, a gente já tenha, inclusive, números bem melhores. Outro aspecto que eu queria destacar é do ponto de vista da minha área, que seria de arquitetura, né? Então, assim, na verdade, na construção desse índice, a gente colocou elementos de arquitetura ainda de um governo 2.0, 3.0 digital, tá? A gente não chegou no nível de governo digital que ficaria compatível até com o que a gente enxerga hoje na iniciativa privada, né? Da interatividade, dos múltiplos canais, né? Da visão única do cliente, né? Ou, no caso do governo, do cidadão. Então, assim, eu acho que, do ponto de vista arquitetural, a gente vai precisar trabalhar muito forte a questão do governo como plataforma, né? Governo como plataforma, não simplesmente falar governo digital, porque ele tem que ser uma plataforma digital com todo o aspecto físico e das pessoas que vão estar envolvendo o governo, mas assim integrados e funcionando como plataforma. Então, assim, do ponto de vista arquitetural, né, a gente deveria, inclusive, já ir pensando em inserir alguns itens voltados para essa questão do omnichannel. A gente está vendo que isso, nos últimos 6 meses, deu uma crescida muito grande no mundo privado, né? A gente tem visto aí as interatividades de uma forma muito violenta. Eu sei que Kátia Argolo aí, vulgo Tiago Ávila, né? Ela vem já trabalhando isso muito fortemente na Bahia, e eu parabenizo, inclusive. A gente está trabalhando isso, eu vou falar mais tarde, quando a gente falar dos resultados do grupo de arquitetura corporativa, eu vou falar sobre essa questão da plataforma de suporte à transformação digital, uma plataforma para dar todo o apoio para que haja essa transformação digital e que forme e que dê o suporte às plataformas de governo digital. Então, é uma plataforma que fica na retaguarda, que faz todo esse apoio. Então, à tarde, quando acho que às 15 horas, a gente vai estar falando sobre isso. Quem tiver interesse também, eu convido, e agradecer a todos por estar trabalhando com vocês nesse GTD Gov, que é realmente uma coisa maravilhosa. Obrigado. Obrigado, Romerão. Tá? Só pontuar 2 falas suas bem rápidas, né? Assim, de fato, esse índice vai ser um instrumento muito importante. Então, a gente vê isso não só, né, como a Kátia falou, como um mapa, né, na verdade, né, da maturidade do Estado, mas sim, na verdade, aí uma ferramenta também até para sensibilizar os governantes, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Enquanto a gente, né, não colocar isso na agenda política, né, os governantes, né, não enxergarem que a transformação digital é algo, né, que de fato, né, apoia, né, o Estado e também traz voto, porque assim, não adianta, a gente, né, não pode deixar de não entender isso, né, porque eu sempre falo que o governo é uma disputa de poder, né, a gente, né, que faz parte disso entende, né, muito bem esse processo. Então, é desafio nosso também, né, como vender também essa imagem, né, de mostrar que a transformação digital, né, pode também ser revestida em voto na melhoria do serviço público para o cidadão. Então, não tenho dúvida que esse trabalho do índice, né, através também do ranking de competitividade, de fato, vai trabalhar numa sensibilização por parte dos governantes, né, de ter um outro olhar para essa agenda digital. Outro ponto que você colocou, também concordo muito, tá? A gente, de fato, precisa enxergar, né? Quando a gente fala de governo digital como plataforma, e você falou da questão de omnichannel, né? A gente, né, com certeza, nesse momento pandêmico aí, né, tem trabalhado muito o conceito aí, né, de multicanais, né? Mas aí não sei se talvez seja a melhor abordagem, né? Eu acho que o omnichannel, né, uma questão básica aí é a integração, né, que é um desafio muito grande, né, para os governos trabalhar a integração, né, dos dados, né, dos sistemas, né? Acho que são problemas que a gente ouve aí a falar, né, por dezenas, né, de anos. E quando a gente fala de omnichannel, né, na verdade eu tenho vários canais de atendimento, eu tenho um portal, eu tenho um aplicativo, eu tenho um chatbot, ter de repente ali uma URA, mas a mesma jornada do cidadão ela tem que ser a mesma, né? Não posso, né, ter um canal de atendimento digital,
ter uma jornada, né, permitir uma experiência para o cidadão e um outro canal, né, dar uma outra experiência para ele, né? E de fato a chave para isso é a integração e a questão da arquitetura corporativa é de fato, né, a grande base, né, para a gente, né, poder prover esse governo como plataforma. Então, só ratificando o que você falou, e concordo, né, plenamente. E para a gente aqui fechar, né, agora, né, com comentários, né, de especialistas, né, de pessoas que participaram desse trabalho do índice com a gente. Então, também no GTD, né, passo aqui a palavra para o amigo e colega Thiago Ávila, né, para fechar aqui a fala dele, né, de colaboradores, né, diretamente do GTD, porque daqui a pouco a gente vai ter a fala do José Henrique, né, que é um colega, né, parceiro externo, representando aqui o CLP, e o Mariano depois aqui do BID. Tá? Antes do Thiago falar, como a gente ainda tem um tempo ainda, se alguém tiver alguma pergunta para os nossos panelistas, tá, pessoal? Coloque no chat, tá? Ou de repente alguém estiver acompanhando o YouTube, coloca no YouTube e passa no PV para mim, para a gente colocar aqui para discussão, tá? Thiago, é com você. Luciano, eu poderia fazer só uma nota de rodapé antes de fazer a passada e a fechamento aí para o Thiago, com relação às respostas, nós mantivemos aí um parâmetro bem equalitário de evidências, né? Então, alguns estados provavelmente vão se sentir talvez menos prestigiado ou, né, não, com um ranqueamento não adequado àquilo que efetivamente ele fez. Mas isso foi fruto das evidências que a gente pôde constatar. Então, a gente até sabe que um determinado estado tem aquele serviço que se foi perguntado, mas nas respostas ele não deu essa evidência. Né? E aí, por um critério que foi debatido aí com o comitê técnico, né, com todos, que a gente se ateria às evidências que estavam ali expressas no formulário. Tá? Então, vai haver distorções com a realidade em relação à colocação desses estados dentro do próprio ranking. Nós imaginamos que isso é fruto da primeira leva, né, dessa primeira rodada de levantamento do ranking, né? E a gente imagina que muitos estados, no próximo ranking, no próximo ano, se elevarão dentro da pontuação obtida, justamente por não terem apresentado de forma adequada aquela evidência. E a gente não poderia ter um caráter personalístico e buscar essas evidências além daquilo que foi apresentado, até para manter uma coerência, uma equidistância, né, com relação a todos e a própria resposta do formulário. Tá? Então, é só uma notazinha de rodapé, porque acho que alguns vão se sentir desconfortáveis com as notas que obtiveram, mas isso foi fruto dessa vamos supor, esse padrão isonômico e equidistante que mantivemos na análise de todos os formulários. Ok? Obrigado. Obrigado, Chicão. Só para complementar o que você falou, já de fato passar a palavra para o Thiago, tá? De fato, a gente, né, teve isso, então, até o que eu falei um pouco, né, na minha apresentação, né, então, a avaliação foi em cima do que foi evidenciado e informado pelos estados, tá? Então, acho que aí também é um momento, né, é uma lição aprendida pelos estados também, né, no ano que vem, né, trabalhar um pouco mais esse processo de engajamento, né, e entender a importância desse tipo de trabalho no momento dele evidenciar e informar a evidência dele, tá? Mas acho que é importante também ratificar e informar que foi enviado um relatório, tá, para todos os estados, né, detalhando do porquê da pontuação, né, daquele estado, né, que novamente foi muito em cima da evidência do que ele evidenciou, tá? Thiago, é com você. Olá, gente. Obrigado, Luciano. Obrigado, colegas painelistas. Acho que eu tenho algumas questões a pontuar. Primeiramente, eu quero colocar que esse índice de oferta de serviços digitais da ABEP é uma vitória dos brasileiros, porque ele vai permitir ter uma visão sistêmica, integrada e de fácil comunicação para todos, em especial os atores políticos, porque os atores políticos é que realmente tomam a decisão e é que fazem a mudança acontecer. Por mais que nós técnicos tenhamos o nosso trabalho, que é fundamental, é preciso ter decisão para que as coisas aconteçam. E aí eu conecto muito com a fala de Kátia. Esse índice, ele é bom em todos os sentidos.
inclusive para os estados que estão lá naquela classificação de ruim. Por quê? Isso não é somente uma nota. Esse índice ele dá um guia. Se você está com tantos pontos, está aqui mostrando qual caminho que você precisa percorrer para você chegar, por exemplo, no nível de Minas Gerais. Citando o exemplo aqui, Minas Gerais e Santa Catarina. Esse índice, Luciano, ele está totalmente alinhado com a razão de ser do GTD. Ele foi um índice da BEP, que foi uma iniciativa fantástica da cooperação com o CLP, mas o CONSAD foi convidado para indicar os nomes do GTD e prontamente o presidente Fabrício aceitou. O presidente Fabrício ele é um grande entusiasta desse tipo de iniciativa, é um conhecedor profundo desse assunto. E o que é que eu estou querendo pontuar? Com esse índice, cada estado vai poder olhar para o índice e ver o seu dever de casa. E agora, o que é que eu tenho que fazer? E, consequentemente, como esse índice ele mexe com a competitividade dos estados nessa dimensão da transformação digital, eu tenho certeza que print dessa apresentação já devem estar rolando nos grupos de WhatsApp e alguns secretários de Estado e, quiçá, talvez até governadores já estão com acesso aos prints. E eu tenho certeza, Luciano, que o seu WhatsApp vai começar a bombar aí as pessoas pedindo um relatório completo. Por quê? Porque é o relatório completo que vai dar o caminho. Para quê? Para que a gente tenha convergência. E o GTD foi criado para quê? Acelerar a transformação digital no governo estadual e DF. A partir do momento que esse índice ele aponta o caminho, o índice ele contribui para que os estados que estão mais desenvolvidos possam ficar ainda melhor, e foi importante a fala do Rodrigo, não teve um estado que tirou nota 100, e os estados que estão na intermediária possam melhorar, e os estados que estão lá na traseira possam melhorar ainda mais. Competitividade é isso. É o que o Zé Henrique sempre fala. Eu não vou nem... O Zé Henrique sempre dá uma definição de competitividade que eu vou deixar ele falar. Ok, pessoal? Isso é competitividade. A gente tem que olhar esse índice com maturidade. Tá? Pô, tirei uma nota ruim? Paciência. O índice é outra coisa. Pegando as falas da Bia, do Chicão, da Cátia e do Romero. Eu já estou nessa labuta de governo digital há aproximadamente 20 anos. Esses cabelos brancos aqui não são à toa. E a gente consegue olhar, o índice está refletindo a realidade do Brasil. Ele pode ter uma injustiça ou outra, tá? Mas, no geral, é a fotografia da transformação digital nos governos estaduais. Com isso, eu trago um terceiro ponto, que é uma postura crítica que eu tenho. A transformação digital em um país complexo como o Brasil, ela não pode ser vista sem se considerar a estrutura federativa do país. Por mais que o governo federal esteja fazendo um trabalho fantástico, que merece parabéns, a gente não pode entender que a transformação digital do Brasil é o retrato que o governo federal está fazendo. A transformação digital do Brasil, de verdade, ela precisa ser o retrato do que está acontecendo no nível da União, dos estados e dos municípios. E o índice de oferta de serviços digitais da BEP, ele mostra a fotografia da transformação digital dos estados, que é uma fotografia bem variada. E, na maior parte dos estados, estamos em cor vermelha. É sinal que tem muita coisa a ser feita. Quando tivermos um índice, quem sabe, em nível de municípios, a gente vai ver uma fotografia ainda mais plural, porque essa é a realidade do nosso Brasil. Por fim, Luciano, eu queria destacar mais 2 pontos. Colando com a fala de Rodrigo, quando a gente pega a dimensão 2 da oferta de serviços digitais, a gente vê que, por outro lado, tem áreas que estão bem evoluídas, a exemplo dos serviços de delegacia interativa, boletim de... Oi, pessoal. Acredito que o Thiago caiu. Luciano, por favor. Eu acho que caiu. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui rapidinho, tá? Senão a gente continua aqui com o José Henrique. Oi, desculpa, mas ao vivo minha ligação caiu e eu voltei, tá? Mas o que é que eu estava falando? Esse trabalho das capacidades em especial, porque capacidade você não muda de um ano para o outro. Capacidade é consequência de trabalho de ano de várias gestões. E quando você olha Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para dar exemplo nesses 4, são governos que já investem nessa pauta digital há muito tempo.
e investem de forma sistemática. Eles estão colhendo o que eles plantaram lá atrás. Esse índice permite também, por exemplo, estados que, porventura, investiram muito, mas desaceleraram nessa pauta, eles vão cair de posição. E, com certeza, esse índice será incentivo para que os estados que estão lá no final da fila, eles possam subir. Em relação ao item 3, Luciano, dimensão 3 é o que mais me preocupa. O que a gente percebeu é que nós temos 8 dos 27 estados que não regulamentaram ou responderam que não regulamentaram a Lei 13.460, que é a principal lei hoje voltada a serviços públicos. Isso é muito preocupante. Certo? Em matéria de regulamentação, foram poucos estados que fizeram o dever de casa, e que eu quero parabenizar o Rio Grande do Sul. É o único estado que regulamentou tudo. É o único estado que tirou nota 10 na dimensão 3. Não é à toa que é um estado altamente evoluído, lançou recentemente a sua estratégia gaúcha de governo digital, certo? Liderado aí pelo secretário Cláudio Gastal, que é o nosso secretário conselheiro aqui do CONSAD para o Transformação Digital, vai estar conosco amanhã no painel, tá? Também o colega Hipácio, a colega Karen, só para citar aqui 2 líderes do Rio Grande do Sul. Ou seja, enfim, o índice, na dimensão 1, ele reconhece os estados que investem em capacidades há muito tempo, ele reconhece os estados que têm foco na oferta de serviços e ele também reconhece os estados que se preocupam com a questão legal, que é fundamental para a administração pública. Enfim, posso ter falado demais, mas esse é um trabalho que muito me honra, acho que é um dos trabalhos mais importantes que eu fiz da minha vida e é um trabalho que representa o espírito do GTD. E, em seu nome, Luciano, eu parabenizo todo esse time digital fantástico que possibilitou construir isso, e agora vamos colher as consequências desse índice, e eu espero que todos façam análise com muita maturidade, que ninguém fique com raiva do Luciano, porque soltou um índice aí que está deixando o meu estado vermelho. Enxerguem como uma virtude, uma oportunidade de melhoria, para que no ano que vem, Romero, a gente, se possível, já tenha uma metodologia mais avançada. Porque, como todo índice, a metodologia não pode ser muito avançada, porque o índice ele vai educando as pessoas a melhorarem. Tudo bem? Fica a provocação e parabéns, Luciano, parabéns a todos os colegas aí que contribuíram para esse trabalho e vamos agora colher as consequências. Obrigado. Obrigado, Thiago, pelas palavras. Acho que você colocou, né, de forma muito bem clara aí, né, que de fato o índice de fato uma grande janela de oportunidade, né, para o Estado ele olhar, né, olhar para o índice, né, olhar a sua maturidade, ver a janela de oportunidade dele, né, de como por qual caminho, né, por qual jornada, né, ele precisa seguir, né, para poder aumentar a sua capacidade, né? Como você falou, de fato, já tem alguns colegas aqui mandando mensagem, já perguntando aqui sobre a disponibilização dos dados, tá? A gente vai criar uma estratégia de comunicação, de compartilhamento, né, dos dados, tá? É uma premissa aí, né, sempre da BEP também do GTD, o compartilhamento, né, dos dados. Então, a gente deve utilizar aí o canal, né, tanto do portal da BEP, o portal do GTD, para deixar à disposição para esses dados aí, né, para toda a sociedade, né? Como o Thiago muito bem colocou, né? Acho que agora é a partir de agora colher os frutos, né? E criar essa agenda, né? Ainda mais, né, através do apoio do GTD, acelerar essa agenda digital dentro dos governos, para que cada estado, né, ano que vem, tenha de repente um retrato, né, muito mais maduro nessa transformação digital do que esse ano. Bem, agora eu passo a palavra para o José Henrique, né? Parceiro aí do CLP, tá? Então foi de fato um ator que apoiou muito, tá? Desde o primeiro contato, né, com ele, né, de cara já se colocou à disposição, achou extrema importância, tá, de fato criar essa agenda, né, digital, né, e a possibilidade da gente levar para dentro do ranking de competitividade, né, para trazer mais esse instrumento aí, né, de sensibilização e articulação aí, né, com os governos. Zé Henrique, bem-vindo, tá? Prazer novamente você aqui com a gente. A palavra é sua. Muito obrigado, amigo Luciano. Obrigado pelo convite. É um orgulho muito grande estar aqui com amigos e amigas que há tanto tempo trabalham por algo que é tão primordial dentro da gestão pública. Agradeço demais a oportunidade de fala. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Sou José Henrique, sou do Centro de Liderança Pública, responsável pela área de competitividade do CLP e que tem a nossa principal entrega hoje, que é o ranking de competitividade dos estados. Então, já vou aproveitar para fazer o convite a todos a assistirem ao lançamento do ranking de competitividade dos estados no dia 17 de setembro, na próxima quinta-feira, que vai ser uma transmissão feita pela TV Estadão, então pelo Facebook da TV Estadão vocês vão conseguir nos acompanhar. E assim,
Vou começar falando um pouquinho em termos mais amplos, né? Acho que os nossos especialistas vão conseguir se aprofundar em todos os termos, em todos os detalhes do índice de oferta de serviços públicos digitais, que já é um spoiler, né, do ranking desse ano, mas sem dúvida é um indicador que nós já incluímos dentro do ranking de competitividade dos estados para fazer a mensuração, de fato, de como tem se comportado a vida das pessoas a partir dos números, a partir dos indicadores, em cada um dos estados, respeitando justamente a questão federativa que o Tiago Ávila nos trouxe. Essa parceria foi muito interessante, que a construção dela se deu no ano passado, e o que nós, no final do dia, quando conversávamos muito, eu, Luciano principalmente, o que a gente pode fazer para incentivar uma mudança dentro de uma expectativa na vida das pessoas que envolva a tecnologia. Como que a inovação, a tecnologia pode apoiar a vida dos cidadãos no dia a dia em todos os âmbitos. A gente começou naquele filtro mais amplo, começamos a descer os níveis, etc. Chegamos a esse produto, que é o Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais, que é grandioso, a gente até se emociona, com a fala do Tiago, no sentido de que é uma entrega que tem um gigantesco potencial de transformar e alavancar esse processo tão importante de eficientização do serviço, esse processo que a população tanto anseia, né? Acho que no final do dia, enquanto cidadão, você só não quer ter que ir 3, 4 vezes na repartição pública para resolver uma coisa e não conseguir resolver. Eu passar 3, 4 horas lá, tendo que, sabe-se lá, Deus deixando o filho com alguém, ou tendo que faltar trabalho, perdendo dinheiro. É só isso. As pessoas só querem ser atendidas, só querem que o que o Estado se propõe a entregar, que seja entregue, e preferencialmente de um jeito mais eficiente, mais ágil possível, né? Então, pensando muito nessa expectativa que nós chegamos à construção desse índice, uma parceria fantástica, e que só para deixar muito claro também, tem algumas questões importantes que precisamos alinhar. Primeiro ponto, o conceito de competitividade, que o Tiago já falou 80% do que eu ia falar, mas deixou o conceito para mim. Então, para nós, do CLP, competitividade é a capacidade de um Estado cumprir com mais sucesso a sua missão de promover bem-estar social. Então, o que isso quer dizer no ponto de vista prático? Governos mais competitivos são governos que se preocupam em melhorar continuamente. Governos que querem melhorar continuamente são governos que entregam melhores serviços para as pessoas, que conseguem prestar aquilo que se propõe de uma forma mais eficiente e de uma forma mais interessante para o cidadão do ponto de vista prático. E o interessante da competitividade, e aí conceitualmente falando também, é que não adianta você melhorar se você melhorou pouco, né? Então, daqui a pouco, assim, se a sua taxa de mortalidade está batendo lá 40 por 100 mil habitantes, e você baixou para 39,9, você melhorou. Mas isso é relevante, né? E aí, quando você traz essa questão comparativa, né, que dentro do ecossistema nós somos comparados em todo sentido, se o meu estado vizinho saiu de 40 e foi para 35, ele melhorou mais do que eu. Ou seja, ele foi mais competitivo do que eu. Então, assim, é interessante que o Fórum Econômico Mundial, ele traz que índices de competitividade são excelentes ferramentas para gestores públicos orientarem a sua atuação. E é nada mais do que isso que a gente quer propor com o índice de oferta de serviços públicos digitais. A gente fala, por exemplo, aí eu vou dar uns exemplos mais amplos, né? A gente hoje, em termos de acesso à energia elétrica, basicamente 100% da população já tem acesso. Então, quando você vai olhar lá no nosso ranking de competitividade dos estados, está todo mundo batendo 99,9%, o piorzinho está 99,7%, e é isso que a gente quer com o índice. A gente quer que todo mundo chegue na nota 100, para que, inclusive, a gente não precise nem, entre aspas, né, nem avaliar mais esse tipo de perspectiva comparativa. É que aqueles serviços que nós entendemos enquanto básicos, e que, sem dúvida nenhuma, vai ter um processo profundo de aprofundamento, de aprendizado e de melhoria constante, melhoria contínua também entra dentro dos indicadores. A proposta é que, sem dúvida, todos os estados consigam chegar a patamares, naturalmente, cada um na sua especificidade, mas que do que é básico, do que é padrão, enquanto cidadão, em qualquer estado que eu morar, aquilo deveria ser básico enquanto prestação de serviço, que todos cheguem nesse nível de boa qualidade. Vamos falar de excelência, porque a gente tem que chegar, tem que galgar muito espaço para chegar lá ainda. E aí, só para fechar, a questão assim, dos termos mais amplos e de avaliação do índice por si só, né? Ele está diretamente amarrado à perspectiva de eficiência da máquina, então é o quanto a gente consegue avaliar, né? O quanto a gente consegue avançar em termos de eficiência da prestação de serviços, e que reforçar que nós, do Centro de Liderança Pública, estamos extremamente contentes com esse novo indicador do ranking, e que gostaríamos e tenho certeza absoluta que nós vamos manter por muito tempo. Uma avaliação que, sem dúvida, vai melhorar cada vez mais, vai refletir cada vez mais a situação dos estados na prestação de serviços públicos digitais. Tá? Muito obrigado, Luciano.
Vou deixar o espaço aí para a gente também poder responder as perguntas do pessoal, mas nós do CLP estamos à total disposição de todos e todas presentes aqui no GTD. Obrigado. Perfeito, Henrique. Obrigado, tá? Como eu já falei, ratifico, né? O José Henrique é um grande parceiro, amigo, né? Desde o primeiro contato, ele já se colocou à disposição, já super apoiou, né? Essa possibilidade, né? Essa pauta, né? De levar para o ranking essa pauta de governo digital. Bem, para finalizar nosso painel aqui em falas, e depois a gente vê as perguntas que nossos internautas, né, estão nos acompanhando pelo YouTube, e a gente responder, passo a palavra aqui para o amigo e parceiro Mariano, representando aqui o BID, né, que de fato tem sido um grande apoiador, né, da iniciativa aí, principalmente do GTD.gov, né, e tem de fato apoiado, né, essa agenda, né, da transformação digital do serviço público. Mariano, novamente bem-vindo, tá? A palavra é sua. Muito obrigado, Luciano. Parabéns pelo trabalho. Achei ótimo, realmente gostei muito. Parabéns a todos os estados que participaram na pesquisa. Sabemos que isso leva muito tempo, muito esforço, mas é uma pesquisa que, pelos resultados, vai ser de muita utilidade, tanto para entender onde é que cada estado está, as coisas que pode melhorar, não é? Usar como benchmark, usar com um diálogo com as autoridades políticas, né? Estou repetindo um pouquinho o que todo mundo já falou, mas acho que são temas realmente muito importantes. E quando eu comecei a trabalhar no Brasil, o ano passado, que voltei a trabalhar com o Brasil na área de governo digital, gestão pública, eu procurei um índice similar, não é? Então, acho que é uma ferramenta super útil, não somente para os governos, mas também para os pesquisadores, academia, organismos internacionais, em geral, para medir aí como é que estão os estados na transformação digital dos governos, porque o que não se pode medir, não se pode melhorar, não é? Então, desse lado, parabéns, não vou entrar muito mais em detalhe, mas gostaria aí, talvez, de colocar duas ideias complementares ao índice, que acho que podem ser de interesse, não é? Uma delas é coisas que o índice não está cobrindo, mas que acho que outras pesquisas que estão fazendo no GTD, o que estamos fazendo com o BID, podem me ajudar. A primeira é a institucionalidade, não é, associada à oferta. O índice está medindo o que os estados podem oferecer, não é, de serviços digitais, mas tem tudo o que está detrás disso, né? Os temas de governança, do talento, são temas que o GTD trabalha muito também, né? que os estados estão trabalhando, e que na pesquisa que enviamos para os estados através do GTD, aproveito aí para agradecer a todos os estados que já têm completado essa pesquisa de trabalho de serviços digitais e capacidades dos estados para serviços digitais. E aproveito também para pedir a os estados que ainda não enviaram que até amanhã, que é o prazo original da pesquisa, se por favor pudessem enviar, acho que vai dar uma perspectiva maior sobre o que está detrás desses resultados que estamos vendo agora no índice de oferta de serviços digitais. E mais outra perspectiva de transformação digital, outro capítulo, é o tema da visão desde a demanda, não é? Como veem os cidadãos o que estão oferecendo os governos estaduais enquanto a transformação digital, né? Então, aí estamos fazendo com vocês, com o GTD como parceiros, também com o governo federal, inclusive, uma pesquisa de opinião pública que vamos lançar daqui a pouco, nos próximos dias, sobre serviços digitais, especialmente nos estados, né? E como a visão dos cidadãos, da satisfação delas, sobre esses serviços, o uso de serviços digitais em geral no Brasil. A pesquisa vai ser representativa ao nível nacional, mas também ao nível de cada estado. Vamos ter mais de 13.500 entrevistas em prazo de 2 meses, com uma empresa consultora muito boa. Então, acho que essa visão desde a demanda também pode aportar aí a completar a visão dos estados sobre onde é que estão e que coisas podem ser ainda mais aprimoradas. Mas gostaria de parabenizar a toda a equipe do GTD e a toda a equipe digital, o time digital dos estados, por esse esforço que acho excelente realmente,
e que bom, José Henrique, que vai ser replicado no tempo, porque é muito importante manter esse tipo de indicadores uma vez que são criados. Então, parabéns, muito obrigado. Perfeito, Mariano. Obrigado, tá? Como foi colocado, né, até o Thiago acho que colocou muito, né, isso, né, de fato, o índice, né, a gente lançou agora, né, a nossa V1, mas após esse trabalho agora a gente vai ter um processo de revisão, né, com outro olhar, né, será, né, que as questões levantadas na admissão 1 faz sentido, né, o que é importante de repente alterar, colocar na admissão 2, na admissão 3, então talvez, né, a pesquisa de 2021, né, a gente tem questões a serem levantadas que hoje não faz parte do índice. Então, de fato, é um trabalho de melhoria contínua, né, como o Thiago muito bem colocou. Bem, aqui agora, então, a gente começa agora a abrir aqui para as perguntas de quem nos assiste, né? Já tem uma pergunta aqui no chat que o Thiago colocou, Marcos Daniel. Luciano. Marcos Daniel, do MTI, né? Marcos Daniel, do MTI. A conta em qual periodicidade será operacionalizada a pesquisa? Bem, vai ser de forma anual, tá? E, Marcos Daniel, de forma anual, tá? Esse índice ele vai ser trabalhado. Provavelmente em março de 2021 a gente começa com o processo ali já, né, de enviar o formulário, o processo de coleta, né, dos estados, e até final de abril ali, né, a gente ainda tem um processo, abril, maio, processo de compilação, porque é o prazo que a gente tem para poder enviar esses dados para o CLP. Então, na verdade, vai ser essa mesma metodologia de forma anual. O que a gente pode ter de mudança, na verdade, são as questões a serem levantadas, né, dentro de cada ano, né, que elas vão sofrendo alteração, né, baseado, né, em novas necessidades, né, em novos serviços mapeando de forma Luciano? Oi, voltei aqui. Desculpa. Voltou, deu uma travadinha, pode voltar. Ok. Não, o que eu tinha só falado era só respondendo, então, a pergunta do Marco Daniel, né? Como eu falei, em março a gente começa o processo de coleta e até o final de abril a gente compila, né, os dados, né, envia para o CLP. E a gente deve ter a mesma metodologia, a gente deve, apesar de ser uma única base de dados, né, mas a gente acaba tendo dois produtos. Um produto é um índice, que a gente está discutindo aqui, e esse mesmo produto ele compõe um ranking de competitividade. Então, até maio, né, a gente compila esses dados, envia para o CLP, deve ter algum momento, né, de lançar o índice de 2021 e vai ter também a agenda também, através desse índice, compondo lá o ranking de competitividade dos estados. O Romero colocou aqui uma questão que é interessante, que é retirar os itens, né, do índice para mantermos, né, essa base evolutiva com os mesmos itens, né, acho que concordo, tá, Romero, super importante, né, ter essa questão, né, essa jornada, na verdade, né, de crescimento, né, saber quais questões, né, em tal ano eram levantadas e por que foram até retiradas, né? Então, acho que aqui é um ponto aí. O Mariano colocou também que ratifica. E o José Henrique pediu para fazer uma contribuição. José Henrique, com certeza, está aberta a palavra para você. Depois o Thiago também quer colaborar aí com algum ponto. Maravilha, obrigado, Luciano. Só ia trazer algumas contribuições, duas contribuições muito interessantes. Assim. A primeira porque a gente está trazendo repetidamente a questão do ranking de competitividade dos estados, e é importante deixar claro o tamanho e o peso do ranking de competitividade para quem está nos assistindo, né? Bom, nós, só para a título de grandeza, no ano passado, um evento que lançamos no dia 18 de outubro até o dia 28 de outubro, então em 10 dias nós tivemos 1.500 matérias veiculadas na imprensa. Hoje, 22 governadores utilizam enquanto ferramenta de planejamento estratégico nos seus estados. Então, você está trabalhando aí com o governo digital, está tendo alguma dificuldade,
nós não temos dúvida nenhuma que, a partir do lançamento desse índice dentro do ranking, vai chegar no seu governador, vai chegar no secretário, como o Thiago trouxe, então, para corroborar com o que ele falou, de que, assim, eu não quero ficar mais nessa posição, o que a gente tem que fazer para melhorar? E aí vem o segundo item de contribuição, que a gente vai olhar lá para Minas, então vou ligar lá no Rodrigo, vou ligar lá em Santa Catarina e perguntar, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Me ajuda a subir a minha pontuação nesse nosso índice. Então, a ideia do índice é justamente essa, entrar no ranking para ser um efeito comparativo, mas um efeito que induza, um efeito que incentive, um efeito que traga desconforto para o agente político, para que ele se motive a trazer essa transformação. E há um tempo em que também pode ser utilizado como benchmark. Então, olhar para os estados, aqueles principalmente que estão melhores colocados, têm melhores notas, e os mais próximos, os que têm uma maior similaridade do seu contexto, e olhar e trocar, falar assim, olha, o GTD já tem esse papel fundamental, já tem esse trabalho grandioso, mas para que isso se dê para a posteridade. Isso vale para todos os indicadores, para o índice de oferta de serviços digitais, sem dúvida nenhuma. Então, para causar o desconforto político, para que, de fato, essa agenda saia do papel, para que, de fato, vire uma agenda prioritária do governo e também seja utilizado enquanto benchmark para se espelhar e alçar posições melhores e que, naturalmente, se melhorar a nota, melhorar posições melhores, ter posições melhores dentro do índice, a vida das pessoas também vai melhorar, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Henrique. Thiago. Oi, Luciano, bem rapidinho na fala que o Romero colocou, é importante, tá? Essa questão da gente ter a rastreabilidade do índice. A gente tem alguns casos de sucesso de índice no Brasil. Eu vou dar o exemplo da Escala Brasil Transparente, da CGU, que ela manteve a base de critérios por 3 anos para poder evoluir, exatamente para poder induzir, né, essa melhoria. A gente teve agora, recentemente, tanto a Open Knowledge Foundation quanto a Transparência Brasil Internacional criaram 2 rankings sobre o Covid. E aconteceu a mesma coisa. Eles rodaram, a Open Knowledge, inclusive, rodou 11 edições, até quando os estados estavam todos verdes, ou a maioria verde, ele mudou a metodologia. E no caso da Transparência Nacional, ele rodou 3 edições. É interessante que a gente mantenha essa régua por um tempo, mas é uma discussão metodológica que a gente vai ter depois, para que a gente consiga colocar os estados nessa régua. E aí, consequentemente, a gente vai levantando essa régua periodicamente. Salvo engano, no próprio ranking de competitividade, o CLP também tem esse cuidado, eles mantêm uma base referencial e depois vão evoluindo. Mas isso é uma questão metodológica, mas e concordo demais com o que o Romero falou. Essa é uma explicação mais técnica, mas eu acho que o Romero quer fazer aí um comentário. Volto para ele a palavra. Eu proponho, Tiago, que seja a junção das duas coisas. Se a gente colocar um item novo, a gente faz, no final, na apuração, 2 números. O número com o item novo e sem o item novo. E a gente só retirar após 3 anos, como você está citando, um item. Então, com isso, a gente garante, ao mesmo tempo, a evolução do índice e a gente consegue fazer um balizamento com o ano anterior. É interessante dessa forma. Bacana. Acho que na metodologia a gente vai discutir, mas é importante, Romero, sua provocação, porque a gente tem que realmente induzir o crescimento. Mas tem umas perguntas aí no chat, Luciano. Danilo. Não, perfeito. Uma pergunta aqui do Danilo Scalet, nosso amigo lá da Celepar. O que acham de estimular uma pesquisa com os estados para que se manifestem a respeito de eventuais distorções do índice versus a realidade para balizar algumas modificações nos formulários métodos, tá? Acho pertinente, Danilo, a gente pode sim, de repente, pensar, de repente, rodar uma pesquisa nos estados, tá? Mas acho que o importante aqui é comentar que a gente, na verdade, a gente mandou o formulário para os estados, né? Trabalhou todo um processo de comunicação, tanto utilizando, né, a rede, né, da BEP, quanto também a rede do CONSAD, mandou também para os governantes, e também depois deu oportunidade, né, a gente estendeu o prazo, né, com a possibilidade, na verdade teve a primeira resposta, depois a gente abriu, né, para o Estado novamente ele retificar, né, a sua resposta e evidenciar, de repente, a distorção, né, e ainda com a segunda possibilidade, né, os estados ainda não conseguiram evidenciar de forma correta, né, aquele serviço que ele entregava, tá? Mas que fica como ponto aqui de reflexão, de atenção, né, para a gente, né? Mas acho que é muito do que o Thiago comentou, eu acho que é olhar ali, né, com uma janela de oportunidade, né, e já com a visão de 2020,
e 21, né, como eu falei. Em março a gente começa novamente esse trabalho aí, né, de coleta, né? Então o Estado já tem aí, né, vamos dizer, o raio-x, né, do que ele precisa, né, trabalhar até em termos de evidência, tá? Eu vou até comentar aqui uma outra pergunta, tá? A Bia pediu para o José Henrique falar, mas eu vou falar aqui por ele. Na verdade, o índice de oferta de serviço digitado ele vai compor o pilar de eficiência da máquina pública, né, do ranking de competitividade. E aí também é importante falar que vai ter também um outro indicador também que vai compor também o ranking de competitividade, que é a infraestrutura de backhaul. Na verdade, a fonte de dados é a Anatel, né, para ver como é que está a capacidade de conectividade aí dos estados, né, em termos de infraestrutura de comunicação, que não adianta nada a gente também só falar de transformação digital, né, e não ter infraestrutura de conectividade, né, para isso. Então, vai ter também esse indicador que vai compor o pilar de infraestrutura do ranking de competitividade. A gente ainda tem aqui 6 minutinhos, mais algum comentário? Ou também, se algum painelista quiser comentar, está aberto aqui a palavra. Mais alguma pergunta? O Tiago fez uma propaganda do subgrupo de arquitetura, eu vou fazer do subgrupo de serviços digitais. Deve. Da tarde. A gente vai apresentar o primeiro resultado da pesquisa de apps, né, os resultados preliminares, então está ficando também bem interessante. Então, deixa eu puxar o peixinho aqui também para o serviço. Eu acho, Luciano, que seria interessante você divulgar os endereços dos sites, para que, mesmo que não já estejam disponibilizados, para que as pessoas aproveitem agora e já saibam o site. Perfeito, Romerão. Obrigado pelo input, tá? Então, os canais, né? A gente deve trabalhar agora toda uma estratégia de comunicação, então até o final do mês, né? Essas informações vão estar todas, né, disponíveis nos canais aí, tanto da BEP quanto do GTD. O portal da BEP é abep-tic.org.br e do GTD, gtdgov.org.br. E aí, como eu falei, né, até o final do mês, esses dados, todos esses dados aí, vão estar, né, disponíveis, né, de forma pública para toda a população, né, qualquer pessoa, né, que queira ter acesso a esses dados, né, e fazer o bom proveito, né, e fazer de fato esse dado chegar, né, ao número máximo, né, de pessoas, né. Eu acho que quanto mais a sociedade se apropriar, né, quanto mais o controle social, né, de fazer parte desse processo também de transformação digital, mais essa pauta ela vai ser fortalecida, tá, no engajamento aí do serviço público. Luciano, tem uma pergunta da Vaninha aí no YouTube, tá? Ela está colocando ao grupo se vai ter alguma análise de transformação sobre aspectos do negócio. E aproveitando, Chicão, a Karen também perguntou se foi utilizado como base o índice da ONU. Acho que dá para responder as duas de uma vez. Só para me entender, a pergunta primeiro da Vaninha, né? Na questão teve alguma análise no processo de transformação do aspecto de negócio, né? Porque aí é mais a questão do processo, né? De fato, a gente não chegou, né? Era mais, de fato, mapear a maturidade do que estava entregando em termos de oferta de serviço, né? Essa questão do processo, né? O impacto, né? Se de fato teve transformação no processo do serviço, o índice ele não teve, né, esse objetivo, tá? Complementando, Luciano, essa questão da experiência do usuário, né, não teve, até pelo tempo, não foi feito esse trabalho, né, que eu acho que é um pouco o que o Mariano comentou agora, com a pesquisa de satisfação, né, que vai ter, acho que complementar ao índice. Perfeito, Rodrigo. Então, aquilo que a gente já comentou, né? Aqui foi, de fato, uma versão 1, né? Agora, acho que a partir de agora é um momento muito de reflexão, de avaliar, né? E aí também eu acho que é um ponto importante, porque o índice, como ele compõe, tá, o ranking
de competitividade, né, as questões levantadas, tá, um indicador, tá, ele tem que ser, na verdade, não de processo, tá, é sim finalístico, tá, isso foi uma questão também que a gente discutiu muito, né, até com o CLP, tá, então, talvez essa questão da transformação do processo, como é uma questão, na verdade, né, meio, né, talvez não encaixaria no perfil das questões a serem levantadas aí, né, por parte da CLP. Sobre a questão da Karen, a Karen perguntou aqui se foi utilizado como base, né, um índice, né, da ONU. Não, tá, Karen, a gente acabou não utilizando não como base, tá? Apesar da gente conhecer um pouco ali, né, o ranking, né, da ONU, né, o próprio OCDE também, né, que faz ali, mas se a gente olhar umas questões lá, eles estão até muito mais focados a gente até discutiu isso até, né, também na questão de ciência e tecnologia, a gente até chegou a olhar também, né, até para pensar em algumas questões, então a gente, na verdade, assim, pensou muito essas questões dentro da nossa experiência, tanto do GTD, né, e em serviços também que a gente achava que era importante a gente levantar nessa questão da capacidade da oferta de serviços digitais. Deixa eu até falar um pouquinho sobre isso, Luciano. Na questão do ranking da ONU, né, ela entra também alguns serviços que não necessariamente são prestados pelo Estado, né? Então, tem questão de certidão de nascimento, a carteira de trabalho, apesar de ter um apoio muito grande dos estados, do enfoque federal, então procurou-se pegar os serviços que obrigatoriamente eram prestados pelos estados. Luciano? Perfeito. Oi, Bia. Eu posso comentar um pouquinho sobre a questão que o Danilo sugeriu aqui, por favor? Deve. Ok. Então, essa oportunidade dos estados se manifestar, né, depois da primeira validação, foi interessante que o ABEP teve isso, né, teve esse insight, passou para que os estados, e como o Luciano falou, teve alguns estados que sim, que reviu as suas respostas, e isso, muitas vezes, alguns estados não alterou a sua nota, teve alguns estados que retornou, desceu a sua nota, ele olhou direitinho, não era, uma revisão mais caprichada. Muitos subiu a partir daquela primeira nota, que ela foi realmente bem preliminar. Agora, o que foi sentido que os estados, a maioria realmente não retornou, que foi uma pena, né? Que poderia corrigir essas distorções, mas não fez esse retorno no tempo dado pela ABEP, né? No tempo hábil. Então, isso foi uma pena. Então, só para chamar a atenção que a maioria realmente não o fizeram, não aproveitaram, né, essa oportunidade que poderia, como eu falei, né, muitos desceram, muitos subiram, mas a tendência é olhar com mais atenção, né, a tendência é realmente subir a nota. Eu acho super importante manter isso, né, o que o Danilo está aí, só reforçar, manter esse tipo, essa fase, né, de convalidação por parte dos estados, né, dar uma segunda chance para ele dar uma olhadinha, eu acho muito importante, tá? Apenas para confirmar e reforçar isso, ok? Obrigada. Obrigado, Bia. Bem, eu queria comentar, Luciano, até porque ele está no horário, né? Mas acho que aquela fala da Vânia, a gente precisa reforçar isso, né? Normalmente esse tipo de índice, Vânia, ele sempre olha o resultado, tá? A gente sabe que todo resultado é consequência de um processo e vocês em Goiás estão dando um show aí nessa parte de transformação do processo, mas eu acho que isso é uma provocação para a gente, porque, no fim das contas, de nada adianta a gente ter processos excelentes se isso não gera resultado na ponta. Não é o caso de Goiás, tá? Goiás está fazendo o dever de casa completo. Processos excelentes com resultado na ponta. Isso, inclusive, é um ponto que o CLP, o Henrique sempre falava isso. A gente precisa ter foco no resultado. Foco no resultado, foco no resultado. É por esses e outros motivos que o índice, ele não... Um dos motivos, né, pelo qual ele não pegou essa parte de processo. E eu acho que esse assunto, Luciano, a gente ficaria falando aqui o dia inteiro, né? Fico por aqui. Bem, Thiago, de fato, bem, a gente já está na hora, né? Que de fato é um tema, né? Que daria para a gente usar toda a agenda, né? Da quinta reunião do GTD, né? Só para discutir isso, né? Mas novamente aqui ratifico o meu agradecimento, tá? Tanto ao GTD, as pessoas que
ajudaram nesse trabalho, ao CLP também pela oportunidade, tá? E fico feliz, né, de fato, né, de alguma forma ter colaborado, né, ter articulado, né, e ter buscado, né, esse trabalho. Então, é um marco histórico, na verdade, né, para essa agenda da transformação digital, né, dentro, né, dos governos estaduais, né, e, novamente, né, fico feliz de fazer parte desse grande time junto com vocês. E aqui, então, finalizo a minha moderação no painel. Agradeço novamente a todos os panelistas, a todos, né, que nos vêm aí pelo YouTube, né, e que façam, tá, essa informação, tá, do índice de oferta de serviços digitais, né, de fato, escalar aí, né, em toda a sociedade, né, se aproprie disso, né, e que isso, né, de fato, né, seja também não só um trabalho, né, de perspectiva, né, para dentro do Estado, para ele olhar, né, de como ele acelerar essa agenda digital, mas também do controle social, de como a sociedade ela cobrar também que os Estados também melhorem essa capacidade. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos os colegas painelistas. A gente encerra aqui o primeiro painel do GTD.